O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Nossas diferenças existenciais corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo. Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido em outros mundos, bem como na Terra. É uma necessidade reviver na Terra? Não, mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor, e que pode mesmo ser pior. Há vantagem em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. Não seria melhor continuar como espírito? Não. Ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer noutro. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Eles podem ali se encontrar, de cada vez, em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já vivemos? Sim, quando têm uma missão a cumprir para ajudar o progresso. E, então, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornecem um meio de se adiantarem. Isso não pode também acontecer como expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio que convém à sua natureza. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. E como na Terra, há os que estão mais ou menos adiantados. Ao passar deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele não pode dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende de sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista da matéria para agir sobre ela.
mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus. Portanto, alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os perturbariam. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentarem. O espírito é mais leve e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem. O egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que, nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos sujeito está às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar-se? O seu grau de elevação. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior. E a Terra mesmo sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Assim, as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros.
Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro. Esta demarcação não existe. A diferença se dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se diluiu antes as primeiras claridades do dia. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda a parte.